Bem-vindos a mais uma aula de citologia. Hoje vamos falar sobre o citoplasma. Mas antes de começar a nossa aula, gostaria de pedir a você que ainda não está inscrito no canal, que faça sua inscrição para receber novas notificações. E no final do vídeo, por favor, se você gostou, se ele foi útil para você, deixe seu like, deixe sua curtida para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas ainda para adquirirem esse conhecimento. Pois bem, o citoplasma ele é a parte intermediária das nossas células, então ele fica o espaço intracelular entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear, certo? Chamado nos eucariontes de carioteca. Nos procariontes, ele é a totalidade interna da célula, porque, como nós vimos na primeira aula de citologia, os procariontes não possuem um núcleo organizado, não possuem um núcleo delimitado. Então, aqui nessa imagem nós temos a membrana plasmática sendo mais externa, que nós vimos na aula anterior. Vou deixar aqui o card, caso você não tenha assistido essa aula, para que você possa acessá-la. Aqui no meio fica o citoplasma, né, que é a nossa aula de hoje. E o núcleo também vou deixar um card mais à frente sobre a aula de núcleo celular. Então, são basicamente três divisões do citoplasma. O citoplasma contém o citossol, o citoesqueleto e as organelas. Vamos começar estudando o citossol, que é a porção líquida viscosa, também chamada de hialoplasma. Ele vai ter em sua composição íons dissolvidos, sais minerais, além de outros nutrientes essenciais para o funcionamento da célula e a montagem de macromoléculas, como proteínas, carboidratos e lipídios. O citoesqueleto já vai ser a parte estrutural, formada por diferentes proteínas, como, por exemplo, os microtúbulos feitos de tubulina, filamentos de actina e os filamentos intermediários compostos por outros tipos de proteínas. Basicamente, o citoesqueleto ele vai atuar na sustentação e manutenção da forma da célula, ou seja, ele dá o formato, ele orienta a célula e ele sustenta também essa célula. Ele possui um comportamento dinâmico, tá? Ele não é estático, ele não é fixo. Ele pode se desfazer em um ponto e se reorganizar em outro ponto da célula também. Nesse esquema, nós podemos observar os diferentes filamentos do citoesqueleto. Então, nós temos os microtúbulos, que são esses maiores aqui, temos os microfilamentos, os filamentos de actina, e temos também os filamentos intermediários, distribuídos nesse formato prismático aqui, nesse recorte celular. Esse aqui é uma imagem que mostra um padrão de movimentação ameboide, que no caso, o citoesqueleto nesse movimento, ele se fragmenta, ele se desfaz em um ponto, se desorganiza os filamentos de actina e se organiza em outro polo da célula, se organiza em outro espaço, provocando assim o que a gente conhece no movimento das amebas, a formação de pseudópodes, de falsos membros, falsos pés. Isso a gente chama também de movimento de contração anterior, provocando o deslocamento de organismos unicelulares dessa forma também. Quais são as funções gerais do citoesqueleto? Eles vão fornecer o suporte mecânico, garantindo que a célula resista, tenha resistência à alteração de sua forma. Então, por isso vem a segunda função, que é a manutenção da forma da célula. Além disso, quando ele interage com a membrana, ele forma os vacúolos. Vacúolos esses que estão presentes no movimento de fagocitose, de nutrição celular. Então, formam os fagossomos. Também na movimentação, como acabamos de ver aqui, movimento ameboide, que eu acabei de descrever para vocês, o citoesqueleto também forma cílios e flagelos, que também são estruturas proteicas ligadas à movimentação de organismos unicelulares. Também, no processo de divisão celular, o citoesqueleto pode atuar na formação do fuso mitótico, prendendo ali os cromossomos na hora da separação das células filhas. Também, por último, mas não menos importante, o citoesqueleto atua no deslocamento de organelas e vesículas no interior celular. Composição do citoesqueleto. Primeiro, ele pode ser composto por três diferentes estruturas. A primeira delas são os microtúbulos, que são formados por proteínas alfa e beta-tubulina, que podem medir 25 nanômetros. São as maiores estruturas do citoesqueleto. E esses são dinâmicos também. Eles podem se locomover, podem ser móveis, eles podem se deslocar dentro da célula. Os filamentos de actina também são chamados de microfilamentos.
e eles são os menores, e eles têm o tamanho de 7 nanômetros em média. Então, eles vão ter a capacidade, né, de contração e relaxamento, então de movimentação do citoesqueleto também são os filamentos de actina. E os filamentos intermediários, eles são um conjunto de cerca de 50 proteínas diferentes. Dentre elas, chamam a atenção, a gente pode ter queratina também, e vão medir entre 8 e 12 nanômetros. Por isso, eles estão entre o tamanho do microtúbulo, que são os maiores, né, como essa imagem mostra, os filamentos de actina, que são os menos espessos, de menor espessura, e tem os intermediários que estão aí, né? Como essa imagem mostra, você pode ver que é notória a diferença entre os diferentes, entre esses tipos de filamentos. A terceira parte do citoplasma, né, que a gente vai estudar, são as organelas. Então, elas são os órgãos da célula. Assim como no nosso organismo, no corpo humano, nós temos estômago, pulmão, intestino, cada um deles com funções distintas, as organelas também vão ser estruturas com funções específicas na célula. Então, elas vão garantir o funcionamento e sobrevivência celular, e cada tipo de célula possui uma organização de organelas distintas de acordo com o seu funcionamento. Por exemplo, numa célula da pele você vai encontrar uma determinada concentração e organização de organelas diferente de um neurônio ou diferente de um adipócito, de uma célula de gordura. Né? Primeiro das organelas são as mitocôndrias. As mitocôndrias são conhecidas como casa de força das células, porque elas atuam ativamente no processo de respiração celular e produção de energia na célula. Então, através da oxidação de moléculas orgânicas no processo da respiração celular, as mitocôndrias vão produzir, né, através dessa molécula de glicose, vão produzir gás carbônico, água e ATP, energia. Isso acontece porque elas têm uma estrutura formada por uma endomembrana, né, elas têm uma membrana e têm cristas internas também. Em mitocôndria também é interessante mencionar que elas possuem uma maior concentração em células que têm uma maior carência de energia. Por exemplo, células musculares. Essas células vão ter uma concentração maior de mitocôndrias porque elas precisam de um aporte energético maior também. Precisam produzir mais ATP, mais energia para trabalhar realizando a contração e o relaxamento muscular. E as mitocôndrias elas possuem, né, DNA próprio. Então, o DNA mitocondrial é herdado da linhagem materna dos indivíduos e essa presença de material genético reforça a teoria da endossimbiose, na qual sugere que as mitocôndrias, em um momento no passado, foram organismos seres procariontes diferentes e que foram englobados e foram se fundindo ao longo do tempo, formando a célula eucarionte que nós conhecemos hoje. Para saber mais de mitocôndrias, a gente vai falar sobre ela novamente na aula de respiração celular, lá em bioenergética. E os cloroplastos também estão relacionados ao processo de produção de energia, contudo são exclusivos de células vegetais, porque eles realizam o processo de fotossíntese, através da captação da energia da luz solar e liberação de elétrons pelo pigmento de clorofila. Clorofila é um pigmento especial que vai liberar elétrons mediante excitação pela presença da radiação luminosa, da luz, principalmente comprimentos de luz azul e vermelha. Também vou entrar em mais detalhes sobre cloroplasto, seu funcionamento e estrutura interna na aula de fotossíntese. E são exclusivos, né, como falei anteriormente, células vegetais também estão presentes na teoria da endossimbiose, que sugere que eles eram organismos independentes, porque também possuem DNA próprio no seu interior. Né? Ribossomos também podem ser encontrados, assim como nas mitocôndrias dos cloroplastos. Os lisossomos são também conhecidos como os grandes responsáveis pela digestão da célula. Eles são bolsas, né, endomembranas, formado por uma bicamada lipídica, que tem uma produção de enzimas hidrolíticas, enzimas que digerem outras moléculas, fornecendo assim os nutrientes necessários para a célula conseguir se nutrir. E eles podem promover a reutilização de compostos, uma reciclagem interna da célula e também atuar na autofagia celular, como é o caso dos girinos quando fazem sua metamorfose para o indivíduo, né, adulto, que ele vai perder a sua célula, a sua cauda, né, perdão, e essas células são digeridas por uma intensa atividade de lisossomos. Os ribossomos são corpos
feitos de duas subunidades, né, são organelas feitas de duas subunidades de RNA ribossômico que vão atuar na síntese de proteínas. Então, são duas subunidades, uma menor e uma maior, que vão ler o RNA mensageiro, que também eu falo sobre ele na aula de núcleo, e esse RNA mensageiro vai codificar a proteína que os ribossomos montam mediante a atuação do RNA transportador. E eles são super importantes para células que demandam uma alta produção de proteínas e de enzimas também. O retículo endoplasmático ele pode aparecer de duas formas. Ele pode aparecer, né, sempre próximo ali do núcleo celular por conta da disponibilidade de RNA mensageiro. Então ele pode ser o retículo endoplasmático liso, que é aquele que sintetiza e transporta lipídios, gordura, ou retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que tem esse aspecto rugoso ou de grãos também nas suas membranas devido à presença de ribossomo. E como a função do ribossomo é sintetizar proteína, fabricar proteína, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso é responsável por montar e transportar proteínas. O complexo golgiense ele vai atuar como um carteiro nas células, porque ele vai trabalhar englobando substâncias, né, englobando moléculas, endereçando elas, enviando-as, transportando e secretando. Então ele vai participar do que a gente chama de via secretora. Ele faz o transporte, né? Ele capta essas moléculas, esses nutrientes, esses diferentes compostos. Ele tem uma rede do que a gente chama de cisterna, que são essas dobras da membrana, e ele vai transportar por meio de vesículas secretoras para o destino, que pode ser inclusive fora da célula, certo? E ele é o carteiro, né, como eu anteriormente falei, das células. É exclusivo de células eucarióticas, deixa eu chamar a atenção de vocês para esse fato, porque só encontramos organelas de endomembranas em células eucariotas. Lembra que eu falei na aula anterior, células procariontes são células muito simples, então elas não têm organelas de endomembranas. Os centríolos são uma rede de microtúbulos também que são responsáveis por atuar na formação dos cílios e flagelos. Então, as células têm pares de centríolos que podem atuar na estrutura de cílios e flagelos e também formando o fuso mitótico presente na divisão celular, das divisões celulares, tanto mitose quanto meiose. Então, tanto que no período de prófase, em que as células se preparam para a divisão, ocorre a duplicação dos centríolos, garantindo que as células filhas também recebam uma quantidade de centríolos idêntica às células originais. E eles estão ausentes em células de fungos e de vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas. Os vacúolos eles são, por definição, bolsas. E bolsas de quê? Dependendo do seu conteúdo, o vacúolo recebe um nome, uma caracterização diferente. O vacúolo osmótico presente em células vegetais, ele armazena água. Então, ele é responsável por armazenar água em células vegetais. O vacúolo residual, ele armazena restos metabólicos, aquilo que vai ser excretado, que vai ser eliminado da célula. Também temos os vacúolos alimentares, que também são chamados de fagossomos, formados no processo de fagocitose, em que a célula engloba partículas sólidas para realizar a digestão. Os cílios e flagelos eles atuam na locomoção de organismos unicelulares, então eles vão estar presentes, por exemplo, aqui no paramécio, no protozoário dulcícola, e esse aqui é um flagelo caracterizado pela locomoção de espermatozoides. Então aqui nós temos os diferentes tipos o resumo da nossa aula, né? Só não falei aqui anteriormente, que se me perdoem, dos peroxissomos. Os peroxissomos são organelas responsáveis pela desintoxicação celular, uma vez que eles realizam, por meio da enzima catalase, um processo de remoção da água oxigenada, H2O2, peróxido de hidrogênio, liberando compostos que são atóxicos, ou seja, compostos que não fazem mal para a célula, que é água e oxigênio. Então, os peroxissomos, eles são responsáveis por realizar a desintoxicação da célula. Então, o citoplasma ele tem em sua composição
citossol, citoesqueleto feito de microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários, e também em sua composição ele tem as organelas, que são mitocôndrias, cloroplastos, lisossomos, ribossomos, retículo endoplasmático de dois tipos, rugoso e liso, complexo golgiense e vacúolos, que podem ser osmóticos, residuais, alimentares. Além disso, as organelas também temos centríolos e os cílios e os flagelos. Pois bem, agradeço a vocês a atenção, muito obrigado, até a próxima, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até mais, bons estudos!